tempo de João já havia surgido muitos falsos profetas. Por isso que João alertou: não deis crédito a qualquer espírito. Ele disse isso. E depois ele disse: vocês têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que habita em vós. Você acredita nisso? Eu acho que não. E quando você está numa crise, numa luta emocional, você acredita que o maior habita em você? Mesmo que você não sinta maior do que aquele que está no mundo habita em você. Se você vai viver uma vida abundante, uma vida entusiasmada com a fé, uma vida onde a palavra de Deus queima e é viva dentro de você. Se você não crê nisso, não enxergou isso, dá a impressão que Deus está muito longe. Você está meio abandonado, mas não está. Deus está no coração daquele que crê. Fala assim: amém. Então vamos à palavra de hoje. Então vamos lá, Colossenses capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 20 até o 23. Colossenses 2, 20 a 23. Então preste bastante atenção na leitura. Todos já acharam? Então vou ler. Se morrestes com Cristo, presta atenção, olha que afirmação que Paulo está fazendo, olha o que ele está dizendo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Quais são as ordenanças? Olha, não manuseis isso, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. Vamos orar. Senhor, mais uma vez abra o nosso entendimento. Eu tenho uma coisa grande para falar aqui, Senhor, que é simples, é um arroz com feijão, mas é grande. Até onde cada um daqui pode perceber isso no Espírito que nós vamos falar? Por isso, Senhor, abra o nosso entendimento, clareie as coisas diante de nós. Se o Teu Espírito não revelar, Senhor, não acontece nada dentro de nós. Nada vai queimar no nosso espírito, nada se tornará vivo dentro de nós. Por isso, Espírito de Deus que habita aqui em nós, nos faça ver nesta noite em nome de Jesus. Fale assim: amém. Antes de começarmos esse texto, eu vou te falar coisas espirituais. Eu não vou te falar como tomar posse da bênção, como ter vitória em 4 passos. Talvez a nossa carne queira isso, né? Mas eu vou te falar de uma grande vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eu vou te falar coisas espirituais. Talvez a mente tenha dificuldade de entender. Então, abra ali em João capítulo 6. Jesus havia feito um sermão profundo sobre ele mesmo, ele sendo o pão da vida. E ele falou algumas palavras ali difíceis de entender. Ele falou: quem comer, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Ele falou isso para judeus. Judeus que não bebiam sangue, era proibido comer carne de acordo com a lei. Então naquele momento muita gente ficou escandalizada porque não entendeu a mensagem de Jesus Cristo, não entendeu que ele era o pão vivo que desceu do céu. E então os discípulos chegaram para ele: Senhor, mestre, muita gente está te abandonando, te deixando de lado. E Jesus diz assim para eles, né? Ele diz assim no versículo 63 de João 6: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida.
Então Jesus pregou uma mensagem que para aqueles ouvintes foi estranha: comer a carne dele, beber o sangue dele, ter vida no nome dele. Era uma mensagem espiritual, não era literalmente mordê-lo e comê-lo. Jesus se apresentava nesse capítulo como o pão vivo que desceu do céu. Mas eles se escandalizaram e abandonaram. Só ficou os discípulos. E Jesus falou assim para eles: olha, o Espírito é o que vivifica. É o Espírito lá dentro que vivifica a coisa. Então o anseio do meu coração é que o Espírito vivifique estas palavras dentro de você. Não adianta nada você ter uma mente boa, é bom, entende aqui, codifica aqui, mas a coisa não acontece aqui. Então ele falou, o Espírito o que vivifica a carne, essa coisa natural do homem, essa mente natural, esse corpo natural, a carne para nada aproveita, não serve para nada. Se tratando das coisas espirituais, a carne e o homem natural não serve para nada. E depois ele fala, as palavras que eu vos tenho dito, elas estão num outro nível. Elas são espírito. E são o quê? Vida. Então é isso que eu vou falar com vocês. Eu vou falar palavras espírito e vida. Então se você é bem novinho na fé, talvez você não entenda nada, vai ser uma chatice que eu vou te dizer. Se você está assim, eu quero uma vitória hoje, então vai ser uma chatice. Mas se o teu coração deseja uma coisa mais profunda, relada, então vai ser bom para você isso que nós vamos falar. Então volta lá, volta ao texto inicial, Colossenses 2. Por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? Os Colossenses perderam o ponto principal da fé, que era crer em Jesus Cristo. Entrou o gnosticismo na igreja, o misticismo, né? Entrou o asceticismo na igreja, tinha aquelas pessoas que tinham um monte de visões e controlavam a vida de todo mundo. Tinha aqueles que queriam voltar para a lei. Paulo explicou que a lei era uma sombra. Depois de Paulo esclarecer tudo isso, né? Ele vai chegando nesse texto onde nós lemos. Ele fala, se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo. Ele está afirmando que nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. O que é esse rudimento do mundo? Para que a gente entenda, vamos falar assim, é o sistema religioso. É isso que Paulo se refere. Porque o mundo é mundo. Mas nós, através de Cristo, morremos. Nós que nascemos de novo, nós morremos para o sistema religioso, para as obras salvadoras, porque o homem não é salvo por obras, ele é salvo pela fé em Jesus Cristo. Então olha o que Paulo diz: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que eu vou me sujeitar às ordenanças das religiões? Por que eu vou me sujeitar à religião e às ordenanças dela? Então Paulo cita algumas. Por que vos sujeitais às ordenanças? Você não pode manusear isso, você não pode isso, não pode aquilo, não pode. Enche, até hoje tem igrejas que proíbem a televisão, alguém de assistir a televisão, mas ela mesmo está lá no site, na internet. A tela do computador não é a mesma coisa que da televisão? Se a televisão é a imagem da besta, o que é aquela tela do computador? Não é a mesma coisa. Até hoje tem gente que proíbe de comer certas coisas. Até hoje tem lugares que proíbem a mulher de cortar a ponta do cabelo. Até hoje tem um monte de ordenanças. Não toque, não come, não pode. É a religião que escraviza as pessoas, cheias de ordenanças. É a igreja que escraviza as pessoas com um monte de proibições e mantém elas ali aprisionadas com um monte de conceitos religiosos na cabeça. Então Paulo está dizendo que nós com Cristo morremos para os rudimentos do mundo. Nós morremos para a religião. Você acredita nisso ou não? Morremos. Morremos para esse monte de ordenança. Não pode. Paulo disse assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Na graça de Deus, você tem que ser inteligente, avaliar as coisas. Na graça de Deus, Deus te põe em liberdade, mas você que limita a tua liberdade
sabendo o que pode e o que não pode fazer dentro da tua liberdade. Na graça de Deus, ninguém é obrigado, é amarrado na religião, é livre, porém, a responsabilidade é maior. Por quê? Porque é você que vai determinar até onde você vai viver em liberdade, aceitar certas coisas, praticá-las ou não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas Paulo fala, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós morremos com Cristo na cruz. Você acredita nisso? Isso é uma palavra espiritual, é só para quem é salvo. Então deixa eu explicar isso que você já sabe bem. Quando Adão pecou, tem que começar em Gênesis. Foi um casal que pecou. A raça humana inteira estava embutida nesse casal. Desse casal sairia toda a raça humana. Deus havia os abençoado e dito: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Esse casal pecou, se estragou, ele condenou toda a raça humana nele. Depois eles cresceram e se multiplicaram. Mas cresceram e multiplicou uma raça perdida, estragada. E nós, nos dias de hoje, nascemos debaixo da consequência do pecado de Adão. Eu não fiz o que Adão fez, mas a raça humana toda estava embutida naquele casal e ela produziu uma raça humana pecadora, estragada. Você tem entendimento disso ou não? Então é por isso que a raça humana é estragada, ela está pervertida, ela é contrária às coisas de Deus. Por isso que nós vemos uma natureza maligna chamada carne, que habita em nós, onde Paulo disse: nós não habita bem nenhum. Você vai ter problemas com você mesmo. Você vai ter conflitos na tua alma, na tua cabeça. Você vai ver que nem você se entende às vezes por causa disso. Mas não foi eu que pequei, foi Adão. Mas eu nasci assim devido àquilo que ele fez. Porque nele projetou-se toda a raça humana. Agora, o que Deus fez? É isso que eu quero que você entenda. Você tem que entender. Deus precisava julgar e acertar as contas com essa raça humana. Só que Deus precisava de alguém com condições para representar a raça humana. E não tinha um justo sequer, não tinha ninguém qualificado, ninguém capacitado para representar o homem e ir diante de Deus. Nem Moisés, nem Davi, nem ninguém do Velho Testamento. Então é a mesma história. Então o próprio Deus, ele vai assumir a forma de homem, vai nascer sem pecado, ele vem ser homem, Deus homem. Jesus sempre falava, o filho do homem, referindo à sua natureza humana. Então o próprio Deus, ele vem em forma de homem, nasce de uma virgem, nasce sem a genética de Adão, não nasceu pecador. Ele vem se fazer o homem perfeito, sem pecado, que vai representar toda a humanidade diante de Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai assumir o lugar do pecado de toda a humanidade, ele vai para a cruz. E ali na cruz toda a humanidade vai ser julgada. Em um homem toda a humanidade foi condenada. Deus agora vai pôr todos e resumir todos num outro homem, um homem perfeito na cruz. E ali na cruz Deus vai tratar. Quando Cristo está na cruz, Deus está vendo a raça humana inteira representada numa pessoa. Todos os efeitos da cruz vão ser os efeitos que vão vir sobre a vida de todos aqueles a quem ele representou. Então é coisa maravilhosa. Então quando Cristo vai para a cruz, a Bíblia diz que ele levou a velha criação, o velho homem, os pecados, as maldições, tudo que entrou por Adão, Deus pegou e pôs naquela pessoa, Jesus Cristo crucificado. Então nós estávamos incluídos na morte de Cristo. Nós morremos com ele na cruz, na ótica de Deus. Eu nasci milhares e milhares de anos depois, mas eu pequei por causa de Adão. Eu não tive nem escolha, eu não tive o livre-arbítrio que ele teve antes do pecado, eu não tive.
sofria a consequência dele, e agora Deus vai levar tudo isso sobre a cruz na pessoa de Jesus Cristo. Então ali na cruz, meus irmãos, é ali onde o meu velho homem teve um fim, onde o teu passado teve um fim, onde o poder que o diabo tinha sobre você acabou e não tem mais, onde os teus pecados foram perdoados e as tuas maldições foram desfeitas. Foi ali na cruz do Calvário. Então vamos ler um texto, vamos lá, para que você entenda que nós morremos para a religião, para as ordenanças da lei, morremos até para a lei. Então Romanos capítulo 6, só delicado, que você tem que crer, porque está escrito isso aqui também. Isso é uma coisa poderosíssima. Não é um texto que a muralha caiu, que o gigante caiu, não é. Mas é onde toda a condenação caiu, muito mais poderoso. Então Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Que pecado é esse? É esse sistema que entrou por Adão, que destruiu a raça humana. Esse pecado aqui não são os pecados que a gente comete, mas é esse vírus chamado pecado que entrou na raça humana toda e tornou ela pecadora. É esse sistema de destruição. Paulo está dizendo, como eu vou viver ainda dominado por esse sistema se eu morri para ele? Mas como, Paulo? Me deixa louco isso. Eu morri para o pecado. Morreu. Você morreu. Você nasceu para Deus, em Cristo está salvo. Então você morreu para esse sistema de destruição chamado pecado. Você morreu. Continuando. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Olha a revelação agora. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em quê? Na sua morte. Incluídos na morte dele. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós numa nova vida. Olha aqui, versículo 5, entenda. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, nós fomos unidos com ele na cruz. Ele nos substituiu. Nós somos unidos na semelhança da sua morte. Quando ele morreu, meu velho homem morreu também. Eu estou vivo aqui, mas aconteceu isso na cruz, e eu creio, é isso que eu vivo. É espírito, a cabeça não vai entender muito bem, mas o espírito sabe que isso aconteceu. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, olha lá, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, você sabe isso. Sabendo isso o que, Paulo? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com ele, com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu. Pecado, quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos. Para quê? Para o pecado, e vivos para Deus, através de quem? Então o nosso velho homem, olha, é só por revelação, posso falar isso 1000 vezes para você. Isso será até desagradável para você entender. Mas se você nasceu de novo, é salvo, então teu velho homem foi liquidado na cruz. Às vezes eu vejo pessoa, ela lembra do passado e não consegue viver um presente na presença de Deus por causa dos erros do passado. Mas o nosso passado acabou para Deus. Eu tenho sido, seja lá quem for no passado, tudo aquilo foi morto ali na cruz. Então nós morremos para isso, morremos para o sistema, morremos para a religião, para as ordenanças. Acredita nisso?
Fomos incluídos, unidos com ele na semelhança da sua morte. Sabendo isso, saber, foi crucificado com ele o nosso velho homem. E temos para entender isso. Eu só lia e pulava, porque eu não gostava disso aqui. Eu queria ler uma coisa mais empolgante de vitória, né? E desprezava a grande vitória sobre a velha criação, que foi a morte de Cristo na cruz, porque não entendia. Então ali na cruz, Deus destruiu tudo que diz respeito à primeira criação. Então esse período de Adão até a cruz reinou a lei, a velha aliança. Mas depois da cruz surge a igreja, surge a nova aliança. E os salvos, surgem os salvos. Nós que vivemos depois da cruz. Nós não estamos lá no Velho Testamento fazendo batalha, aquelas batalhas. Aquilo era judaísmo. Aquilo é útil, precisamos conhecer. Não estamos invalidando o Velho Testamento, não, mas aquilo era judaísmo, acabou. Nós vivemos depois da cruz, o nosso velho homem, nosso passado, o nosso cativeiro acabou na cruz do Calvário. Você acredita nisso? Sabendo isso, sabe isso? Pastor, isso é tão estranho para a minha cabeça. Então quando você for embora hoje, passa essa semana assim, Deus, me faça entender isso. Me faça ver isso. Me faça compreender em nome de Jesus. Anseie entender essas coisas. Porque isso é espírito, é o que aconteceu na cruz realmente. Está entendendo isso ou não? Vamos. E com relação à lei, quer ver? Você está em Romanos 8, não, Romanos 6. Olha lá o Romanos 7. Vamos ler Romanos 7. Romanos 7. Desde o versículo 1, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Ele está falando isso para quem conhece a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Agora ele vai citar o exemplo da lei conjugal. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerado adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias, de acordo com a lei. Agora no versículo 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então ele está dizendo que nós morremos para a lei mediante a morte de Jesus Cristo. Como é que Deus nos tira da velha aliança? Pela morte. O marido morreu, acabou a lei conjugal, a lei só tem validade enquanto os dois, quando um dos dois morre, a lei mais validade porque morreu. Então como é que Deus me liberta da lei da velha aliança? Pela morte de Cristo, eu morri com ele, pela morte de Cristo eu sou liberto da lei. Olha o versículo 6, agora porém libertados da lei, olha, foi crucificado com ele o nosso velho homem, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Agora enxergue isso em nome de Jesus. Vou ler o 6 de novo com calma. Agora porém libertados da lei. Pastor, eu estou liberto da lei? Tá. Eu estou liberto da velha aliança? Estou liberto da lei? Morri para a lei? Morri. Estou na nova aliança? Desprezo o Velho Testamento? Não, porém eu já acordei, eu vivo na nova aliança. Quando eu tomo a ceia, o que está escrito? Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Está aqui o sangue do testamento onde nós vivemos. Olha lá. Agora, porém, libertados da lei, então não adianta dizer que o sábado salva, não adianta eu pegar a igreja, voltar para as festas judaicas, não adianta eu ficar com os símbolos judaicos dentro da igreja, não adianta.
Eu morri para tudo aquilo. Não adianta eu querer ler Deuteronômio 28 e dizer, olha, se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você não desobedecer, vai ser amaldiçoado. Eu fui resgatado da maldição da lei pela morte de Cristo na cruz. A maldição da lei não tem mais nada a ver com isso. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que, presta atenção, que servimos em novidade de espírito. Como é que eu sirvo a Deus agora? Em novidade de espírito, nasci de novo, fui liberto da lei, o meu velho homem foi crucificado, eu morri para a religião. Sabe o que mais Deus quer? É aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. Ele disse, mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Deus é espírito e procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu sirvo a Deus agora, novidade de espírito. É uma dimensão totalmente diferente. Eu não sirvo a Deus na religião organizada. Eu sirvo a Deus em novidade de espírito. O que é a religião organizada? Vamos falar da igreja evangélica. Hoje você vê uma igreja organizada com 500 estatutos. 1, 2, 3, 4. 1, 2... Todo mundo é governado por isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. SIC, RG, telefone, está tudo lá registrado. Às vezes Deus quer mudar alguma coisa, não tem como, porque o estatuto tem que ser assim, 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 assado. E os mais velhos da igreja amarram tudo, não deixa ninguém mudar nada, e fica aquela coisa amarrada. Eu sirvo a Deus em novidade de espírito. Eu posso adorar Deus na rua, no metrô, em casa, em qualquer lugar. A nossa união não é aquela coisa quadrada, organizada, amarrada. Eu, como pastor, ando na vida de vocês, não controlo vocês. Eu entro na vida de vocês até onde vocês permitem que eu entre. Se não permitir, eu nem entro. Se nunca me chamar para ir na tua casa, eu não vou. Vocês todos são livres. Vocês estão entendendo? Porque nós servimos a Deus em novidade de espírito. A igreja não é essa coisa de templo. Não é em espírito. Então, se você estiver na casa de alguém, 5 pessoas, é igreja. 2 pessoas, é igreja em espírito. Nós vivemos e servimos a Deus em novidade de espírito. Olha o que ele diz, finalizando o versículo 6. De modo que servirmos em novidade do espírito e não naquela caducidade da letra da lei. Por quê? Porque nós morremos com Cristo na cruz. Aceita isso? Ou está meio confuso? Efésios 2, vamos lá, Efésios 2, vai para frente. Efésios capítulo 2. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, preste atenção nisso, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois, dos judeus e dos gentios, criasse em si mesmo o novo homem, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então ele aboliu na sua carne
A lei dos mandamentos. O que era a lei dos mandamentos? Era a lei, aboliu na carne dele, no corpo dele ali na cruz. Então nosso velho homem foi crucificado. Então nós não estamos mais subjugados nas ordenanças da religião. Não pode isso, não pode aquilo. Eu sou crente, não posso dar risada. Não posso, não pode aquilo, não pode isso. Eu tenho que participar dessas 500 campanhas. Tem que ser. Tem que dar as 70 voltas, porque se eu falhar uma. Então você vê o povo hoje tão religioso, aprisionado. Um povo que deveria pensar, ser inteligente, anunciar a liberdade, está aprisionado no emaranhado de não toca nisso, não pode isso, vem aqui, vem para lá, manipulado por liderança. Não posso compreender isso, não sabe que adorar a Deus em espírito. Você é assim? Ou já foi liberto dessas coisas, já tem entendimento da verdade, já está liberto dessas coisas todas? Sim ou não? Libertos, né? Então, meu irmão, meu passado, meu velho homem se foi. Eu não trago mais nada da velha aliança. Fui liberto da lei também, não trago mais nada do passado. Tudo aquilo morreu, acabou para sempre. Jesus me redimiu para sempre, sou um redimido pelo sangue dele, e você também, pelo sangue do Senhor Jesus na cruz. Agora volta no texto onde nós começamos. Colossenses 2. Vou ler desde o 20 de novo. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Olha lá. Não manuseie isso, não proves aquilo outro, não toques. Segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Agora olha o que ele diz. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Agora ele fala em falsa humildade, rigor ascético. O que é o asceticismo? O asceticismo é a pessoa trazer sofrimento para si mesmo através da religião. Eu não posso comer, eu tenho que me matar de fazer jejum. Ela faz coisas que penalizam ela mesma, pensando que ela sofrendo por aquilo que ela faz da religião para ela se torna mais aceitável a Deus. É o rigor. Sabe aquele rigor que é imposto sobre as pessoas para controlar as pessoas? É um rigor ascético que traz sofrimento na religião para as pessoas. Um controle, um asceticismo. Não deixa elas pensarem. É o rigor ascético. Agora uma coisa importante, olha o que ele fala. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. É falsa humildade. Rigor ascético. Todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. Por que ele fala sensualidade num texto que parece que não tem nada a ver? Porque a sensualidade é uma coisa da carne. Então você pode ser proibido de fazer um montão de coisas, você pode ser proibido de comer outras coisas, a religião pode te enjaular, mas ainda que você faça tudo isso, a sensualidade da tua carne permanece viva. Você é a mesma pessoa, com as mesmas tentações, com os mesmos desejos, porque essas ordenanças não matam o poder daquilo que a carne quer, meu irmão. Não matam. O homem vai ser tentado a mesma coisa, talvez até mais, por causa das proibições. A mulher, todos não têm poder contra a força da carne e contra a sensualidade. Não tem poder. Você vê que a pessoa que viveu debaixo de regra tanto tempo, naquele reio de pode e não pode, se um dia ela sair da igreja, ela se afunda na lama como nunca se afundou. Solta a carne, né? Ele tanto ficou preso. Cai em cada buraco que nunca havia caído antes de ser crente. Não tem poder nenhum. As regras não têm poder nenhum para mudar minha natureza, para mudar minha mente, para me... Não tem. Não tem poder nenhum contra a sensualidade. Então, meus irmãos, presta atenção.
Quando Jesus Cristo veio, os conhecedores da lei, os saduceus, fariseus, eles se enriqueceram com a religião e eles não creram em Jesus Cristo. Eles criaram um monte de tradições na religião deles e eles se satisfaziam com aquilo. Quando Cristo veio pregando o Evangelho, o que Cristo falava era contra o que eles faziam. E eles tinham raiva de Jesus Cristo, tentavam matar ele o tempo todo, porque Jesus punha coisas para fora que os condenavam, não é? Jesus não entrou ali no templo e não virou a mesa dos cambistas que estavam vendendo as coisas. Por que Jesus fez aquilo? No templo tinha um lugar que era o pátio dos gentios, onde os gentios podiam entrar e adorar. Lá eles fizeram a banca deles para vender os animais do sacrifício. Eles não estavam vendendo bolinho de salsicha. Eles estavam vendendo os pombinhos para os sacrifícios, os cabritos, os bezerros, os bois. Fizeram da casa de Deus um comércio. Sim ou não? Se fosse no nosso tempo, eles estavam lá vendendo os CDs, as Bíblias, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, da criança, uma Bíblia que veio dos Estados Unidos, que quem ler vai ser liberto, né? Uma Bíblia com os líderes na capa, bonitos, que só aquela Bíblia. Eles estavam vendendo essas coisas se fosse no nosso tempo. Aí Jesus entrou lá, o que Jesus Cristo fez? Expulsou todo mundo e disse assim: não façais da casa de meu pai uma casa de negócio, uma casa de comércio. Então quem tinha que receber Jesus, quem conhecia a palavra, estava cego e não cria. Aqueles que não conheciam nada lá, que eram as prostitutas, a quem a liderança se achava muito santo, aqueles enxergaram. Então nós estamos vivendo um tempo assim, onde a liderança que tinha, ela se enriqueceu, ela construiu coisas gigantescas, ela está com a mídia na mão, está rica. Mas está cega, não consegue ver o arroz com feijão do Evangelho, não prega nada da cruz, nada de Jesus Cristo, nada do arrependimento, não prega mais, o negócio é só conquistar coisas, não é isso? Você não vê isso. Mas nós morremos para tudo isso. Você é de Cristo, é. Então você foi liberto do império das trevas, transportado para o Filho do reino do amor dele. Nós estamos em Cristo. Morremos para esse sistema religioso. Pastor, mas estou vendo a igreja aqui, o senhor quer falar mal? Não estou falando mal, eu tenho que dar esse alimento para você. Começa a pensar um pouquinho, enxerga isso. Morremos para essa coisa toda, nós estamos vivos no Espírito para Deus, adorando a Deus no Espírito. Então Paulo fala isso para os Colossenses. Vocês morreram para os rudimentos do mundo. Vocês deixaram esse monte de religião, essa coisa toda entrar aí, vocês estão cegos. Volta para a fé genuína na pessoa de Jesus Cristo. Centraliza Cristo e o que Ele fez na tua fé. Essa é a verdadeira fé evangélica. Não dê espaço para mais nada entrar na tua mente e no teu coração. Porque nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Fomos libertados da lei por meio da morte de Cristo na cruz. Sim ou não? Fomos. Olha o capítulo 3, vamos entrar lá um pouquinho. Aí Paulo fala: portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha direção? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Presta atenção. Eu sei que nós temos necessidade, nós temos que comer, nós temos que vestir, o dinheiro falta, é uma luta com tudo isso, eu sei. Mas Paulo disse: você nasceu de novo, ressuscitou com Cristo. No meio de tudo isso você tem que buscar as coisas lá do alto. Tem que haver no nosso coração uma sede pelas coisas do alto. Não é uma igreja para a terra, materialista, que só, sabe, não se interessa mais por nada que é o espiritual, não generalizando. Buscai as coisas lá do alto. Esse texto não agrada muito. Se você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, lá, e não as que são aqui da terra, porque olha lá, morrestes,
Vocês morreram. Vocês nasceram de novo, mas morreram com Cristo, morreram. Porque morrestes e a vossa vida está oculta. Pensar nas coisas lá do alto. Então presta atenção, queridos. Existe uma profundidade nessa palavra. Imagine você dando um mergulho. Tem lugar no oceano que é quilômetros de profundidade. Ninguém chega lá. Nem submarino suporta lá. Mas lá às vezes tem um polvo gigante que vive. Uma baleia, um peixe enorme que tem uma natureza. Então é assim as coisas de Deus. Eu preciso me aprofundar. Às vezes eu fico preocupado com você, que você vive a semana toda, vem só aqui de domingo, ouve uma coisinha e vai embora. Você tem que mergulhar nessas profundezas da palavra de Deus. Agora isso aqui não se abre em um minuto. Eu já venho meditando muito sobre esse assunto. Você vai falar assim, pastor, então o senhor meditou uma semana? Não, é anos meditando sobre isso. É meditação de anos para falar isso. Essa coisa simples que eu estou te falando. Não é de um dia nem de uma hora para vir aqui para a igreja. Pensai nas coisas do alto. Buscai as coisas lá do alto. Em espírito a gente pode chegar nessa profundidade. Vocês estão entendendo ou não? Conhecer as coisas profundamente. Profundamente, mergulhar até onde o submarino não chega. Mas você pode chegar. Não é uma questão de só viver aqui na terra, correndo atrás das coisas que precisamos. É também, você tem que viver. Mas buscai as coisas lá do alto. Olha o que ele fala, pensai nas coisas lá do alto. Não, nas que são aqui da terra. Paulo não está mandando você ser um ermitão, se isolar de tudo, deixar de trabalhar, se afundar, não. Mas no meio de tudo isso, buscai e pensar nas coisas lá do alto. Porque morrestes e a vossa vida, presta atenção, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta, guardada juntamente com Cristo em Deus. Demônio algum pode tocar na nossa vida que está guardada juntamente com Cristo em Deus. É por isso que eu afirmo que todo salvo não precisa de corrente de libertação, não precisa passar óleo na cabeça, não precisa pôr a mão para sair demônio, porque o salvo não fica endemoniado. Não, ele precisa descobrir a verdade, entrar na verdade e viver na verdade. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora presta atenção. Quando Cristo, quem é a nossa vida? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Ele vai se manifestar. Então, olha lá o que ele diz. Então vós também sereis manifestos com Ele. Mas em que nível? Em glória. Então quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestos juntamente com Ele num nível glorioso, em glória. Então pensai nas coisas lá do alto. Vocês morreram, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aceita isso? Então vamos terminar aqui em Colossenses mesmo. Versículo 20 do capítulo 2, onde começamos. Se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se vivesseis no mundo? Olha lá. Vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isso, não proves, não toque, segundo em preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor que traz sofrimento. Olha lá, rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E na semana que vem, nós vamos começar no versículo 5. Vou lê-lo, só ele. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós vamos falar sobre a nossa natureza terrena, o problema de como se fôssemos duas pessoas. Uma pessoa interior quer adorar a Deus, tem uma pessoa exterior contrária. Eu vivo numa guerra dentro de mim mesmo. Quero fazer o bem, acabo mais fazendo o errado do que o certo. Porque eu sou assim. Então nós estaremos tratando disso, amém? Fala amém, vamos ficar em pé, vamos terminar.